Eu ia ao jantar da minha nora até que um segredo devastador mudou tudo para sempre. O clima estava normal como qualquer outro jantar em família, mas quando cheguei, um pressentimento estranho me envolveu, como uma névoa densa e fria. As paredes da casa pareciam sussurrar segredos obscuros, enquanto o cheiro de carne assada misturava-se com um perfume inusitado que causava inquietação. O coração acelerou quando vi a expressão de minha nora, um misto de nervosismo e algo mais profundo, quase desesperador. Enquanto todos se acomodavam à mesa, minha filha puxou meu braço e me sussurrou: "Você sabe que ninguém vê o tio Carlos há 3 dias, né?" A simples menção do nome fez meu estômago revirar. Tio Carlos sempre foi o elo mais forte da família, e a ideia de ele estar desaparecido me atormentava. O silêncio na mesa era ensurdecedor, como se todos estivessem sintonizados numa frequência assombrosa, esperando a qualquer momento que algo horrível se revelasse. Uma sombra atravessou o rosto de minha nora, e de repente, o clima jantado se desmantelou. A tensão aumentava, cada garfada parecia carregar o peso de mistérios não revelados, e o olhar do meu genro era algo além do comum, como se estivesse escondendo uma bomba prestes a explodir. E quando menos esperei, uma batida firme na porta interrompeu o silêncio. O som ecoou como um trovão dentro de casa, e todos se entreolharam, os corações acelerando numa simbiose coletiva de pânico. Quebrou-se ali, naquele instante, a rotina simples de um jantar. O que teria acontecido? O que estavam escondendo? A intensa preocupação fez meu peito apertar, um nó no fundo da garganta. Rei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te avisar uma coisa importante. Muitas pessoas têm reportado que o YouTube as desinscreveu sem avisar. Dê uma olhada rápida no botão vermelho aqui embaixo para se certificar de que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum dos conteúdos exclusivos que estão por vir. E enquanto você está aí, arrebenta no botão de like, isso realmente me ajuda com o algoritmo. Ah, e me diz nos comentários, de qual cidade você está assistindo? Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. A sua participação faz toda a diferença, vamos nos conectar. O som da porta se abrindo atingiu nossos ouvidos como um eco infernal. A figura que apareceu no umbral era de alguém que não tínhamos visto há anos, uma mulher com olhar perdido e roupas rasgadas. O susto foi geral, e no meu íntimo, uma pergunta persistente se formou: quem era ela? E o que tinha acontecido para trazer um antigo segredo desenterrado à tona? A ansiedade tomou conta de mim. Mais do que um simples jantar, aquilo se tornará um palco de revelações imperdíveis. O que viria a seguir? A mulher parada no umbral parecia saída de um pesadelo. Seu rosto, marcado por cicatrizes e expressões de desespero, refletia uma história de dor que há muito era silenciada. A atmosfera na sala se tornará opressiva, como um cenário de filme de terror onde o inesperado chega para desferir golpes na paz que estava em ruínas. Clara! A voz de meu genro tremia ao pronunciar o nome da mulher. O pânico em seu olhar era contagiante, e eu também me perguntei: quem era ela para ele? Um fantasma do passado retornando para assombrar o presente? Ou algo mais sinistro? Murmúrios hesitantes surgiram ao nosso redor, e minha nora caiu em um silêncio profundo. O perfume adocicado que antes provocava inquietação agora parecia misturar-se com o cheiro de carne assada, criando um ambiente carregado de tensão e raiva reprimida. Quem realmente estava escondido por trás das máscaras da família? Carlos, precisa saber. Clara finalmente quebrou o silêncio. Suas palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. A menção do tio Carlos fez com que meu coração disparasse, puxando toda a atenção da mesa para ela. O que ela queria dizer? É uma loucura. Você não sabe o que está falando, respondeu meu genro, quase saltando da cadeira. A mesa tremeu com sua explosão de raiva. O olhar de Clara, uma mistura de firmeza e vulnerabilidade, não vacilou. Ela deu um passo para frente. Foi ele quem saiu naquela noite. E se não fizer nada, ele pode estar em grande perigo. As palavras de Clara soaram como um trovejar em um céu limpo, e todos nós ficamos imobilizados, como se algo muito maior estivesse em jogo. O que Carlos tinha a ver com isso? A expressão de minha nora se transformou de preocupação para desespero, e uma nova camada de tensão encheu a sala. Você realmente acha que vamos acreditar em você? Depois de tudo que aconteceu, o desprezo de meu genro era palpável, mas Clara não tomou um passo atrás. Vocês acham que os segredos dessa família podem permanecer enterrados para sempre? Ele não é o que vocês pensam. Nesse momento, um estalo irrompeu no ar, e todos nós olhamos para a porta que se abrirá novamente. Um homem entrou ofegante, seus olhos arregalados. Carlos, ele está. A frase restante ficou presenciada num silêncio aterrador. O caos se instalou.
O que Carlos poderia estar, e que ligação existia entre ele e Clara? Perguntas fervilhavam na mente, cada uma mais angustiante que a outra. O olhar de Clara se cruzou com o meu, e pela primeira vez, percebi que o passado não estava tão distante quanto imaginávamos. Era como se um espelho tivesse sido quebrado, e agora os estilhaços estavam prestes a cortar. Precisamos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais, murmurei, e minha filha assentiu, mas o medo era visível em seus olhos. Uma parte de mim queria fugir daquela casa, deixar qualquer resquício de segredos familiares para trás. Contudo, o laço sanguíneo e a curiosidade me seguravam firmemente onde estava. O homem ofegante tornou a falar. Carlos está em um lugar que pode mudar tudo, você precisa vir comigo agora. Minha cabeça girou diante dessa nova revelação. A noite parecia não querer terminar, e o jantar se transformou em um embate entre passado e presente. A única certeza que tinha era que tudo estava prestes a se desenrolar de forma catastrófica, e a porta que se abrirá revelava os mistérios mais sombrios de nossa família. O que acontecerá a seguir? A verdade estava ao nosso alcance, mas a que custo? A tensão na sala era quase palpável, como se o ar estivesse carregado de eletricidade. O homem ofegante, conhecido apenas por Miguel, parecia uma epifania das trevas que assombravam nossa família. Seu olhar intenso transmitia uma mistura de urgência e aterrorizante pavor. Ele respirou fundo, como se juntasse coragem para pronunciar o que se seguia. Carlos, ele foi sequestrado. As palavras explodiram em um turbilhão de emoções. Uma onda de conhecimento doloroso se instalou em cada criancinha sentada à mesa, e os rostos de minha nora e genro passaram do ceticismo à pura incredulidade. Clara deu um passo à frente, seu olhar ponderoso agora repleto de preocupação genuína. Sequestrado? Como? E por quem? O desespero na voz dela ecoava os medos que todos compartilhávamos, um eco reverberante de um futuro incerto. Meu estômago revirou. As lembranças de Carlos rindo, contando histórias e agora a possibilidade de que ele pudesse estar em perigo me congelou. Eu sentia como se todo o chão tivesse sumido sob meus pés. Ele estava investigando algo grande. Miguel balançou a cabeça, o desespero em seus olhos crescendo. E de alguma forma, os homens que o pegaram sabiam sobre você, sobre todos nós. O que Carlos poderia ter descoberto? Que segredos haviam se escondido sob a superfície calma da nossa família? Era impensável que tudo que acreditávamos sobre nosso relacionamento, nossas vidas, pudesse ser um castelo de cartas prestes a desmoronar. Precisamos ir agora. Miguel insistiu. O tom de sua voz tornou-se mais insistente, como se os instantes que passássemos ali apenas prolongassem o sofrimento de Carlos. Todos olharam para Clara, sua expressão já decidida. Ela havia visto o que eu também havia sentido. A urgência de agir era mais forte que o próprio medo. Eu vou com você, disse Clara, a determinação ardendo em seu tom. O coração disparou em meu peito. Essa decisão tinha consequências e poderia alterar o curso de nossas vidas para sempre. Clara, você não pode, é perigoso. Gritou meu genro, seus olhos lançando chamas. Ele estava em conflito, a batalha interna entre proteger a esposa e a certeza que havia algo maior em jogo. Agora não é hora para discutir, afirmou Miguel, a voz carregada de desespero. Se não formos logo, pode ser tarde demais. A sala encheu-se de murmúrios e olhares. A decisão já estava tomada. O que restava era reunir coragem. Sabia que esse não era apenas um resgate. Era uma busca pela verdade, por um caminho que poderia nos levar a coisas que não estávamos prontos para enfrentar. E se Carlos descobrir a verdade sobre nós? Meu genro questionou, sua voz baixa, quase um sussurro. O silêncio sufocante se instalou mais uma vez. O peso da revelação de Clara, sua história e suas cicatrizes, agora se misturavam com as sombras de Carlos. O que ela sabia que poderia abalar os alicerces de nossa família? Estamos indo. Agora. Eu disse, e com isso olhei para Clara, solidária na decisão. Mas enquanto avançávamos para a saída, um pensamento gelado se alojou em minha mente. E se nem nós estivéssemos prontos para a verdade que encontraríamos? Assim que deixamos a casa, uma súbita sensação de que estávamos sendo observados tomou conta de mim. O espaço ao redor pareceu mudar, como se a escuridão estivesse se movendo, e um tremor percorreu meu corpo. Havia algo em jogo, algo que transcendia nossos medos e segredos. No fundo da minha mente, uma única pergunta ressoava. Conseguimos realmente lidar com o que descobriremos se conseguirmos trazer Carlos de volta? Era só o começo de uma jornada que poderia ter consequências devastadoras. Capítulo novo. As ruas estavam silenciosas enquanto seguíamos em direção ao lugar onde Carlos foi visto pela última vez.
As lâmpadas testemunhas da noite piscavam, e o asfalto parecia absorver os passos apressados que dávamos. O medo pesava sobre todos nós como um manto de desespero. Cada sombra que cruzávamos me fazia pensar em Carlos, em sua risada fácil, agora envolta em um clamor angustiante por ajuda. Miguel liderava a marcha, seus olhos escaneando cada canto com a parceria de um predador em busca de sua presa. Clara caminhava ao meu lado, mas sua expressão carregava a etapa de muitos pensamentos não ditos. O frio na barriga socava incessantemente, havia mais em jogo do que apenas a vida de Carlos. As revelações podiam ser tão devastadoras quanto a própria perda. Você tem certeza de que sabe o que está fazendo? Indaguei para Miguel, preocupando-me com a disposição dele em seguir em frente. Ele virou-se, a fúria e a determinação refletindo em seu rosto. Ele é meu melhor amigo. Tive que deixar aquela casa antes que imaginassem que eu não tomaria uma atitude. Não vou ficar sentado esperando o pior acontecer. E se os homens que o levaram souberem que estamos atrás dele? O que vai fazer? Clara interrompeu, sua voz tremendo. Não esperei sua resposta, pois a lógica já havia se esvaído na busca por respostas. O que Carlos descobriu? Olhando em volta, avistei uma figura saída das sombras. A expressão dela era de desespero. Um homem, qualquer um, mas sua presença soou como uma sirene de alerta. O olhar dele se dirigiu a nós, e o coração acelerou. Vocês, são parentes de Carlos? Perguntou a voz baixa e hesitante. Era fácil notar que ele estava em pânico. Ele pode estar em perigo. Sentimos a adrenalina subir. Miguel aproximou-se tentando entender a situação. O que você sabe? Escute. Não tenho muito tempo. Ele estava investigando um esquema que envolve pessoas perigosas. Estão à caça dele e se souberem que você está procurando, podem acabar. A voz do homem falhou em uma espiral de receio. Acabando com o quê? O que ele descobriu? Eu exigi, a pressão crescendo dentro de mim como um vulcão prestes a explodir. Calma, irmão. Não vamos conseguir nada ameaçando. Se tem alguém que pode ajudar, sou eu. Mas precisamos sair daqui. Clara hesitou olhando para mim. O dilema era claro. Confiar nesse homem poderia ser uma armadilha, mas se ele realmente pudesse nos guiar, a oportunidade era tentadora. A cada respiração, percebia que o tempo se tornava nosso inimigo. Para onde vamos? Perguntei, com o coração na mão. Para um lugar seguro, onde a verdade pode vir à tona. Mas posso garantir que não será fácil. Estão observando, e não podem saber que você está junto. Com isso, Miguel e eu trocamos um olhar. Era um risco, mas não havia escolha. Carlos poderia estar em perigo iminente, e a verdade poderia estar mais próxima do que pensávamos. Vamos, precisamos da verdade. Clara exclamou, a coragem brilhando em seus olhos. E assim seguimos o estranho, guiados por um mix de esperança e temor. Enquanto andávamos, uma única pergunta ecoava em minha mente. Até onde iríamos para proteger um segredo que poderia realmente destruir tudo? As sombras ao nosso redor estavam se adensando, e eu senti que o verdadeiro terror estava apenas começando. Capítulo seguinte. O homem à frente nos guiava pelas ruas escuras, seu passo rápido contrastando com a nossa hesitação. À medida que adentrávamos um beco mal iluminado, a sensação de estar sendo vigiado cresceu em mim como uma sombra. O silêncio da noite era cortante, e o eco de nossos passos reverberava nas paredes, como se o próprio beco estivesse ouvindo. Estamos próximos, mas precisamos ser discretos. Eles costumam atuar à noite. Carlos pode estar mais perto do que imaginamos, mas é preciso cuidado, o estranho sussurrou, sua voz arrastando-se como um peso. Miguel não desgrudava os olhos dele, como se pudesse decifrar suas intenções apenas pelo olhar. E quem exatamente são essas pessoas perigosas? O que Carlos descobriu? Ele exigiu, o tom determinado mas com uma pitada de medo. Só posso dizer que ele se meteu em algo muito maior do que qualquer um de nós. Não era apenas um hobby, ele estava decidido a expor um esquema de corrupção que envolve figuras pesadas. Muitas pessoas no poder estão envolvidas e elas não vão parar por nada para proteger seus segredos. O homem parou por um instante, seu rosto se transformando em um retrato de pânico. O chão parecia tremer sob meus pés. As palavras dele dançavam em minha mente como uma sirene de alerta. Eu me perguntava que tipo de segredo Carlos havia descoberto para se tornar o alvo de pessoas tão poderosas. Clara puxou Miguel pela camisa. Precisamos sair daqui agora. Esse lugar é um labirinto de problemas. Precisamos entender a situação. Se ele está metido nessas coisas, podemos precisar de uma prova para convencer alguém a agir, Miguel disse, desafiador. De repente, um ruído brusco ecoou nas proximidades. Um grito agudo de uma mulher fez meu coração parar.
A respiração dos três se tornaram ofegantes, e como se o tempo tivesse congelado, encaramos o estranho. É pior do que eu pensava. Precisamos esconder. Agora. Ele nos puxou para dentro de um pequeno armazém, onde a luz mal chegava. Nos encolhemos em um canto escuro, a opressão do ar fazendo meu peito apertar. O barulho lá fora aumentava, gritos misturados a murmúrios apressados que pareciam nos cercar sem dó. O mundo pareceu distorcer-se por um instante, a adrenalina subindo. Se aqueles homens estivessem atrás de Carlos, estariam perto de nós também. O que está acontecendo? O que fazemos se eles encontrarem a gente aqui? Perguntei, ansioso. Olhando para Clara, vi que sua mão tremia. Miguel, embora estava concentrado, não podia esconder a preocupação em seus olhos. Apenas espere. Eles estão procurando por ele, não por nós. Por enquanto, o estranho declarou, mantendo seu olhar afiado na porta. E se não fossemos apenas peões nessa jogada? A ideia de que podíamos estar em uma armadilha me levou à beira do desespero. Era um jogo perigoso, e cada segundo melhorava a pressão. Carlos, minha família, os mistérios do mundo que ele desvendou. Era como se tudo tivesse se entrelaçado em uma rede de caos. Então, como um raio no escuro, uma ideia surgiu. E se o desespero de Carlos fosse um grito de socorro que ressoava agora através de nós? Poderíamos ser a única linha de defesa que restava. Ali, em meio ao silêncio tenso, o céu pareceu ficar mais escuro, e a única certeza que eu tinha era de que a verdadeira batalha estava apenas começando. Escutem. Se eles não estiverem buscando apenas por Carlos, o que mais eles querem? Sussurrou Miguel, seus olhos se arregalando diante de uma nova ideia. E enquanto o medo começava a contaminar o ar ao nosso redor, a pergunta inquietante estalava na escuridão. Qual era realmente o preço da verdade que estávamos dispostos a pagar? O ar no armazém estava carregado de tensão quase palpável. O som dos gritos lá fora se tornava mais intenso, como se um conflito real estivesse prestes a romper a barreira da nossa proteção. A escuridão parecia engolir o espaço em que estávamos, apenas a luz tênue que filtrava pelas frestas das tábuas desgastadas nos dava alguma esperança. A expressão do estranho, outrora controlada, agora detinha uma frieza que me fazia sentir um frio na espinha. Precisamos de um plano, sussurrou Miguel, quebrando o silêncio. Se esse lugar já não é seguro, como vamos encontrar Carlos? Não podemos sair agora. Eles podem estar esperando do lado de fora, o estranho respondeu, a voz tensa. Se conseguirmos um jeito de sair sem sermos vistos, pode ser nossa única chance. E se eles já souberem que estamos aqui? Clara murmurou, a voz tremendo. Sua preocupação era justificada. Com os nervos à flor da pele, a ideia de sermos descobertos era aterrorizante. O medo era como uma corrente elétrica correndo entre nós. Enquanto discutíamos em voz baixa, percebi um pequeno movimento no canto do armazém. Um papel amassado estava preso sob um dos caibros do teto. Sem pensar, me aproximei para ver do que se tratava. Ao desdobrar, percebi que se tratava de um mapa. O que poderia ser uma bússola para guiar nossos passos ou uma armadilha para nos enredar ainda mais naquela situação? Mira isso! Sussurrei, segurando de modo que os outros conseguissem ver. O que vocês acham? Pode ajudar, de alguma forma? O estranho analisou o papel com atenção. Esse é um mapa da área, mas parece que tem algumas marcações estranhas. Esses círculos, eles podem indicar pontos de interesse ou até esconderijos. Carlos pode ter deixado isso aqui para nos guiar. Ainda assim, precisamos sair daqui antes que eles venham até nós. Clara insistiu, o medo transformando sua voz em um fio de desespero. As marcas podem nos levar até ele, mas temos que ser rápidos. Não sei quanto tempo temos. Vamos seguir por um caminho secundário que está marcado aqui, o estranho afirmou, sua determinação começando a se sobrepor ao pavor envolvendo o armazém. Com o mapa em mãos, começamos a nos mover lentamente, as sombras parecendo dançar ao nosso redor enquanto nos dirigíamos para a saída. Cada passo era calculado, cada som amplificado pela expectativa do que estava por vir. O barulho lá fora, incluindo gritos e o ronco distante de motores, se intensificava, sugerindo que o caos estava apenas começando. Então, sem mais aviso, um estrondo sacudiu as paredes do armazém. A porta arrebentou, e um grupo de homens armados irrompeu, suas silhuetas afiadas pela luz fraca. O pânico se instalou instantaneamente. Voltem! Saia! Agora! Gritou o estranho, enquanto os homens começavam a investigar o local. Miguel, Clara e eu congelamos por um segundo, os rostos pálidos como fantasmas. Precisávamos agir, e rápido. Nossos pulmões pareciam se contrair, e a única coisa que recheava nossos pensamentos era a urgência de escapar da armadilha que a escuridão havia criado. Vamos!
Eu gritei puxando Miguel e Clara em direção a uma porta lateral que estava meio aberta, bem ao lado da pilha de caixas. O chão de madeira rangia sob nossos pés, e cada estalo parecia gritar que éramos alvos à mercê da noite. E enquanto corremos, uma pergunta ecoou em minha mente. Até onde estaríamos dispostos a ir para salvar Carlos? A resposta poderia ser mais sombria do que pensávamos. Com o coração acelerado, avistei uma saída embaçada pela confusão das sombras, mas até onde estaria seguro? E que preço estariam cobráveis por um segredo que não estávamos prontos para encarar? A porta se abriu com um rangido prematuro, como se já estivesse implorando para não sermos mais um par de intrusos em seu passado sombrio. O frio da noite nos atingiu em cheio, mas era a adrenalina que incendiava nossas veias. O barulho da confusão lá dentro ainda ecoava, mas o risco de sermos vistos parecia mais imediato. Rápido! Para onde agora? Sussurrou Miguel, seus olhos arregalados. O estranho consultou o mapa rapidamente, a angústia crescendo em seu rosto. Sigam-me! Tem um caminho pela lateral que pode nos levar a um setor menos movimentado. O que não faltam são lugares para nos esconder. Enquanto nos movíamos, o ar parecia afunilar, tornando cada respiração mais difícil. Clara, que estava muito atrás, segurava a mão de Miguel como se a vida dele dependesse disso. E naqueles momentos, talvez até dependesse. Está tudo bem? Perguntei, olhando para trás. Nós vamos sair disso. Um silêncio inquietante tomou conta do grupo. Ouvíamos o som dos homens armados lá dentro, gritando e discutindo entre si. A busca estava fervendo. Cada palavra deles era uma lâmina afiada em meio à noite. Agora, o estranho sussurrou, antes de mergulhar por trás de um arame farpado que cercava os fundos do armazém. A escuridão à nossa frente se tornava mais densa, mas não podíamos hesitar. Com as sombras como nossa única amiga, seguimos o caminho traçado no mapa, em um silêncio que era quase ensurdecedor. O terreno irregular tornava nossa fuga mais difícil. A cada passo nosso coração pulsava rápido demais, e eu senti um nó se apertar no meu estômago ao me lembrar do motivo de estarmos ali. Carlos não era apenas um amigo, ele era como um irmão, e essa conexão tornava tudo isso ainda mais angustiante. Finalmente chegamos a uma pequena clareira iluminada, e o alívio que sentíamos foi breve. Nas marcas do solo, algo reluzente chamou nossa atenção. Era um objeto metálico parecido com uma chave, incrustada entre as raízes de uma árvore. O estranho se abaixou para pegá-lo. "What is that?" Clara perguntou, sua voz um misto de curiosidade e desconfiança. "Talvez a chave para o esconderijo que esse mapa menciona", ele respondeu, examinando o objeto como se fosse o tesouro de sua vida. "Carlos pode estar muito perto." Mas enquanto ele falava, eu não conseguia me livrar da sensação de que algo estava errado. O silêncio da noite começou a se romper com o eco de passos que se aproximavam. O estrondo de botas pesadas se espalhava pelo chão, e o pânico se reinstaurou em nossos corações. "Alguém vem! Temos que agir agora!" gritou Miguel, e era como se a ordem de agir tivesse tocado uma sinfonia de pura urgência entre nós. Mas em que direção ir? A clareira parecia um beco sem saída. Os sons se intensificavam. A distância entre nós e os homens armados diminuía rapidamente. E em meio ao desespero, Clara desapareceu na escuridão da floresta. Eu mal tive tempo de gritar seu nome antes que ela se esvanecesse entre as sombras. "Miguel, o que fazemos?" Ela se foi. Minha voz estava trêmula, e a dúvida corroía minha coragem. O estranho mantinha calma, mas em seu olhar havia uma tempestade. "Nós precisamos seguir em frente. Se a encontramos, não podemos desistir agora." E assim, com o vento cortando nosso caminho e o desespero a nos empurrar, fomos em busca do que restava de nossa esperança. Mas a pergunta que ficou foi: até onde o nosso desejo de salvar Carlos estava disposto a nos levar, e que segredos ainda estariam escondidos nas sombras? O som dos passos se intensificava, e nosso tempo estava se esgotando rapidamente. O que mais estaríamos prestes a descobrir em meio ao caos que nos cercava? O cheiro da terra molhada invadiu meu nariz enquanto corríamos, o coração pulsando como um tambor na minha cabeça. O estranho puxou Miguel para mais perto, sua expressão determinada, mas apreensiva. Ele ainda segurava a chave, como se ela tivesse algum poder que não compreendíamos. "Cacete, eles estão chegando!" assinalou Miguel, sua voz baixa e tensa. O som das vozes dos homens armados ecoava ao longe, mas se aproximava com ferocidade. Sabíamos que cada segundo contava. Precisávamos encontrar Clara, mas a urgência nos empurrava para diante, levando-nos a atravessar a mata densa. "Vamos, precisamos achar um lugar para nos escondermos por aqui!" gritou o estranho, apontando para uma pequena caverna à nossa esquerda.
A entrada era escura, quase impenetrável, mas não havia escolha. Entrei primeiro, seguido por Miguel e o outro homem, que olhou uma última vez para o caminho que tomamos antes de se espremer para dentro. Uma vez lá dentro, a escuridão era quase palpável. Ouvi a respiração de Miguel ao meu lado, e o silêncio dentro da caverna fazia a tensão se transformasse em um peso. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Eu estava mais preocupado com Clara do que com a nossa própria fuga. E se ela estiver em perigo? A voz de Miguel cortou a quietude. Ela pode estar ferida. É por isso que precisamos esperar e planejar. Voltaremos para ela, o estranho disse, sua voz tentando transparecer confiança, mas eu percebi a luta dentro dele também. Do lado de fora, os passos e as vozes dos homens se tornaram mais contínuos. O som de um rádio chiando indicava que estão em comunicação. O clima tornava-se cada vez mais ominoso enquanto eu tentava acalmar meu coração acelerado. E se eles pegarem a Clara? Eu murmurei, o peso da possibilidade me esmagando. Miguel me deu um olhar penetrante. Podemos ser rápidos. Se a encontrarmos logo, ainda podemos tirá-la de lá. A ideia formou raízes em minha mente. Eu não poderia deixar que o medo me paralisasse. Precisava agir. O que sabemos sobre este lugar? O que há de tão importante que eles querem? Perguntei ao estranho, que ainda segurava a chave como se sua vida dependesse disso. Essa chave. Não é qualquer chave. Carlos mencionou algo sobre um esconderijo. Ele acreditava que havia algo lá que poderia expô-los. Um grande segredo que poderia arruinar vidas, respondeu o estranho, seus olhos ardendo com a revelação. E isso inclui a Clara. A verdade do que estávamos enfrentando começou a se cristalizar diante de mim. O que quer que estivesse escondido poderia não apenas salvar nosso amigo, mas também transformar tudo o que conhecíamos. Ouvi um barulho distinto vindo de fora da caverna. Mudei-me para um canto mais escuro, esperando que o denso arbusto cobrisse nossa presença. O barulho do rádio aumentou, e uma voz masculina gritou, ela não pode estar longe. Verifiquem a área. Precisamos dela a qualquer custo. Frio na barriga, percebi que o tempo se esgotava. Precisávamos sair. O estranho olhou para mim e em um instante, trocamos um entendimento silencioso. Precisamos recuperar a Clara e encontrar esse esconderijo. Não temos outra escolha. Assim, em meio à escuridão, nos preparamos para sair, sabendo que a próxima decisão que tomaríamos poderia mudar tudo e não estávamos prontos para o que poderíamos encontrar. Será que a chave revelaria os segredos de um passado que preferiríamos manter enterrados, ou seria a nossa maior armadilha? Com o coração na boca, seguimos o som distante, prontos para enfrentar o que quer que nos aguardasse na clareira. A entrada da caverna era uma brecha na noite, mas o ar fresco que entrava parecia carregar consigo uma onda nova de esperança, misturada ao medo que nos cercava. Com passos cautelosos e o barulho do rádio aumentando do lado de fora, saímos da proteção da escuridão para o desconhecido. A clareira era iluminada pela luz prateada da lua, e eu podia ver sombras se movendo. Meu coração batia pescado entre a adrenalina de correr em direção à Clara e o terror que me paralisava, como se a gravidade do que estávamos enfrentando quisesse me puxar de volta. Miguel, mesmo com a tensão estampada em seu rosto, parecia determinado. O estranho, por sua vez, segurava a chave com a força de um homem que tem em suas mãos não só um objeto, mas o destino de todos nós. Devemos ser rápidos e silenciosos, sussurrou o estranho. Aquela clareira não era grande e o som de passos pesados se aproximava como um eco ameaçador. Eu sabia, a cada segundo, que Clara poderia estar a poucos metros ou a milhas de distância. A incerteza trazia um nó na garganta. Que tipo de pessoa faria algo assim? E por quê? Quando uma sombra se desprendeu do grupo de homens, um frio percorreu minha espinha. Reconheci a figura, era um dos capangas de Carlos, um conhecido por sua brutalidade. Ele parecia focado, examinando a mata quase impiedoso, como um lobo à espreita da sua presa. Ele não estava aqui para levar Clara, e sim para encontrá-la e àquela altura, pensava, já poderia estar ferida. Fiquem perto de mim, murmurei, tentando ganhar coragem para tomar uma atitude. A decisão de buscar Clara se tornou mais sólida em mim. Eu a queria a salvo. Custasse o que custasse. Usando o que a escuridão nos oferecia, nos movemos como sombras, deslizando de uma árvore para outra. Piernas ligeiras, olhos atentos, respirações abafadas. A proximidade da clareira onde Clara poderia estar me deixava em chamas, um turbilhão de emoções conflituosas. Então, ouvi um grito. Um grito que partiu meu coração em 1000 pedaços e cortou a noite. Era Clara. A esperança e o desespero misturaram-se em mim, enquanto um zumbido ensurdecedor soava em meus ouvidos. O estranho olhou para mim, sua expressão sem palavras gritando: esse é o nosso momento.
Sem pensar, corri em direção ao som, a adrenalina tomando conta do meu corpo. Uma parte racional de mim sabia que aquilo era um risco, mas o instinto me empurrava adiante. Miguel e o estranho me seguiram, a determinação em seus olhos refletindo a mesma urgência. Quando chegamos à beira da clareira, avistei Clara. Ela estava cercada por 2 homens, com as mãos amarradas e uma expressão de terror congelada no rosto. Ela parecia ferida, mas ainda lutava, gritando por ajuda. Meu coração se apertou. Não podia deixar que isso acabasse assim. No entanto, no meio desse caos, o rádio de um dos homens chiou novamente. Precisamos de reforços. Encontramos a chave, e não podemos deixá-los escapar. O tempo gritava. Como eles sabiam? Como aquela chave estava conectada a tudo isso? Enquanto o desespero tomava conta de mim, percebi que não era só Clara que estava em perigo. Havia algo escondido nas sombras que ameaçava a vida de todos nós. Com a coragem tomada por emoções e raiva pulsante em mim, decidi. Nós vamos resgatá-la. Sussurrei para Miguel e o estranho. Agora. Era a hora de agir, de lutar contra as forças que queriam destruir não apenas Clara, mas tudo o que era importante para nós. E assim me lancei para a clareira, o mundo girando à minha volta, pronto para enfrentar o desconhecido e suas consequências. Mas no fundo, uma sombra sinistra me observava do canto, mais perto do que eu gostaria de admitir. A real batalha estava prestes a começar, e essa batalha poderia desenterrar segredos que nem eu e nem Miguel estávamos preparados para enfrentar. Carlos estava se esgueirando por um corredor escuro, seu coração pulsando como um tambor. Ouvindo a última conversa dos capangas, ele sabia que estavam ligados diretamente à família. O que havia encontrado no esconderijo era maior do que ele tinha imaginado. Ele não podia deixar que isso acabasse. A chave que havia encontrado tinha o poder de expor toda uma rede de corrupção. Quando o caos começou lá fora, o desejo de proteger Clara, Miguel e os outros se misturava à urgência de escapar. Afinal, não se tratava apenas dele, agora todos estavam envolvidos. O grito de Clara ecoou na mente de Carlos como um eco perdido na noite. O amor que sentia por ela, o carinho, a amizade, todo o passado juntos se converteu em um impulso incontrolável para levá-la a um lugar seguro. Na clareira, minha pressão aumentava, e as vozes dos capangas pareciam mais perto do que nunca. O rosto de Clara estava marcado pela dor, e seu olhar implorava. Não se preocupe, nós vamos te tirar daqui. Gritei, quase sem perceber que o som da minha própria voz poderia atrair ainda mais atenção. Com um movimento rápido, avancei, usando tudo o que havia em mim. Se não por mim, então por Clara. Miguel e o estranho me seguiram. O primeiro passo para a liberdade se tornava cada vez mais difícil, mas o nosso tempo se esgotava. Quando os capangas se viraram em nossa direção, o instinto tomou conta de mim. Pulei entre as árvores, contornando as sombras. Agora! Gritei, enquanto um deles se distraía. A adrenalina pura bombava através de mim, e a necessidade de resgatar minha irmã era tudo o que importava. A luta começou. Um capanga avançou, e os 2 lutaram corpo a corpo. Eu, Miguel e o estranho nos unimos, cada movimento um esforço para tornar a escuridão em luz. O frio na barriga se transformou em determinação. A cada golpe desferido, sentia que a verdade estava mais perto de ser revelada. Finalmente, consegui derrubar um dos homens. O outro, vendo seu companheiro no chão, hesitou. Era o momento que esperávamos. Juntos, nos infiltramos na clareira. Liberei Clara das amarras, suas mãos estavam machucadas, mas seus olhos brilhavam intensos de resiliência. Estou aqui! Gritei. Nós estamos aqui! A luta era intensa, e a adrenalina me impulsionava, mas o peso de cada impacto nas sombras parecia ressoar em eco. À medida que a batalha se intensificava, os homens armados começaram a se afastar, percebendo que estavam perdendo. Miguel se aproveitou para agir rapidamente e garantiu Clara ao seu lado. A determinação cresceu entre nós. Sabíamos que precisávamos descobrir a verdade, e os perigos que estávamos enfrentando agora não eram nada comparados à revelação que nos aguardava. Com o último capanga incapacitado, olhei para Clara e Miguel. O cansaço perfurava meus ossos, mas a sensação de vitória brilhou. Precisamos ir. Sua chave, Clara, onde está? A incerteza me invadiu. Era como se o tempo estivesse correndo ao nosso redor. Clara, ainda respirando pesado, levantou a chave. Eu a tenho. Podemos usá-la para acessar o que Carlos encontrou. É a única chance que temos. A procissão de eventos se acelerava. Quando saímos da clareira, o céu estava começando a clarear. A luz da manhã tinha um gosto amargo. A essa altura, seus segredos estavam prestes a ser lançados à luz, e tinha-se um preço a pagar. Voltamos ao esconderijo de Carlos,
mas a tensão era palpável. E agora? Perguntou Miguel, enquanto as sombras da noite ainda dançavam em nossas memórias. Ouvíamos os ecos do passado, e o futuro se tornava análogo ao que escondíamos. Carlos apareceu já ciente do que estava acontecendo. Vocês conseguiram. Precisamos continuar juntos, falou sua voz trêmula. Ele estava ciente do cerco, mas a determinação em seus olhos não deixou dúvidas. Finalmente enfrentaríamos os riscos. Ao abri-lo, o esconderijo se revelou guardando segredos profundos, uma mistura de esperança e terror, vasta como a escuridão que nos perseguia. Naquele momento, diante de tudo que nos unia e separava, nos tornamos não apenas uma família, enfrentando sombras, mas cúmplices em busca da verdade. Depois de tudo, nos reunimos. Você está pronto? Perguntei, um nó na garganta. A resposta era clara na determinação de todos. E assim, com nossos medos ao lado, seguimos em frente. Não podíamos saber onde aqueles novos passos nos levariam, mas algo estava em movimento, e a verdade estava a caminho. A jornada que iniciamos se tornaria a história que sempre estaríamos prontos para contar. Estávamos juntos e afinal, isso era o que importava. E você? O que achou de tudo isso? Agora não perca tempo. Se inscreva imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas e deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre esse final impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio.